Gente, jovens, vamos lá. A nossa prova do Enem, ela aborda conteúdos que querem que você faça relações entre tempo e espaço na prova de humanas. E, óbvio, quando a gente fala de história, a gente tem datas que a gente sempre gosta de lembrar anualmente, datas que são, vamos dizer assim, figurativas dentro do contexto e acabam ganhando maior importância. E esse ano nós estamos fazendo 100 anos, 2014, da eclosão do primeiro grande conflito territorial geopolítico do mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial. O primeiro conflito que envolveu todas as áreas do planeta, que envolveu África, Ásia, envolveu Europa, América, inclusive países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia estiveram presencialmente dentro da Primeira Guerra, tá? Mesmo que os livros de ensino médio não os exaltem como participantes ativos, tá? Essa Primeira Guerra Mundial, em 1914, como todos os grandes conflitos, eles não podem ser entendidos sem a gente perceber, tá? Toda aquela relação que existe entre os fatores que levam a uma guerra. Porque uma guerra não vai nascer pelo estopim. A gente sabe que a morte de Francisco Ferdinando foi algo que acabou provocando, tá, a situação de você ter começado a guerra. Mas a verdade é que a Europa já estava criando uma política de paz armada, tá? Política essa iniciada por causa da corrida do final do século XIX e que se estendeu pelo século XX, do que a gente chamou de neocolonialismo. A colonização do território afroasiático para tirar uma Europa em crise, uma crise nova, uma crise fruto da industrialização, uma crise interessantíssima, que é uma crise de superprodução. A partir de que a indústria se desenvolve, é bom deixar isso na sua mente, ó. A partir da industrialização, toda crise é de superprodução, tá certo? A partir da industrialização, toda crise é de superprodução. Pronto, professor. Então quer dizer que a crise 29, ela é uma crise de superprodução? Óbvio. Por quê? Porque depois da industrialização, toda crise envolve superprodução. Toda crise econômica que acontecer em potências econômicas, ela tem, entre outras características, uma superprodução. Porque isso é típico da própria estrutura que a indústria criou com o Fordismo, produzir em larga escala para encarecer. Desculpa, para baratear a produção, para tirar aquele custo. Mas essa superprodução acabou, e muitas vezes na história, e vai acontecer outras vezes, tá, tendo uma sobrecarga de produtos que não tem mercado. Então, havia uma disputa dentro das potências europeias. Essas disputas acabaram acirrando rivalidades, tá? Dentre essas rivalidades, claramente, no centenário que essa guerra que aconteceu, você tem que lembrar que naquele contexto, a rivalidade entre França e Alemanha era algo muito intenso, porque para passar pelo processo de unificação, a Alemanha acabou entrando em conflito com a França, conflito que ela venceu, a Alemanha, e toma territórios franceses, tá? O território de Alsácia e Lorena, territórios muito importantes, economicamente falando, fora o tratado, tá certo, que foi assinado em Versalhes, que faz a França pagar indenizações à Alemanha, e essa humilhação vai ser montada na Primeira Guerra e vai ser usada na Primeira Guerra, tá certo? A França não vai esquecer do que aconteceu, inclusive vai se aproveitar com a derrota alemã no final do conflito da Primeira Guerra para se vingar. Você também tem uma rivalidade que tinha acabado de nascer, a rivalidade anglo-alemã. A Inglaterra e a Alemanha estão se estranhando porque a Inglaterra era a principal potência europeia, porém encontrou agora um país que é potencialmente o seu maior rival e que não abaixa a cabeça para os ditames que a Inglaterra sempre se acostumou a fazer na Europa. Então a Alemanha ela não tem o costume de aceitar as imposições britânicas, o que criou inclusive um laço de políticas que eram inimagináveis. A Inglaterra e a França vão se unir na Primeira Guerra. Qual é a principal razão disso, professor? Inglaterra e França unidas combater a Alemanha, impedir o avanço alemão. Olha que coisa interessantíssima. Duas nações que historicamente são inimigas culturais, que você tem rivalidades altíssimas dentro da Idade Média e da Idade Moderna. Uma nasceu dentro do território da outra, uma das guerras mais importantes da história do Ocidente, Guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França. Isso tudo foi esquecido, foi diminuído
para que a gente tivesse uma aliança entre eles para combater a expansão da Alemanha, ok? E uma rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e o russo, porque a Rússia tinha interesse de libertar a região, tá certo, do povo eslavo e formar o pan-eslavismo, como popularmente gostavam de chamar a Sérvia Grande. O povo eslavo que tinha parte de seu território dominado pela Áustria, tá certo? E essas rivalidades se somam com o fato da Áustria, que controla a Sérvia e que a Rússia interfere. É aqui onde vai nascer o atentado, que vai levar ao estopim da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Estopim esse que já tinha, inclusive, já criado vários pactos de aliança por causa dessas rivalidades. A Tríplice Aliança, onde a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália se unem. A Itália, sensacional, só para você entender como as coisas geopolíticas às vezes são complexas. A Itália ela é aliada da Alemanha porque a Itália é altamente desrespeitada pela Inglaterra. E sabe que se ela não se unir a alguém potencialmente como a Alemanha, ela vai ficar isolada geopoliticamente e vai ter forte tendência a não ter influência dentro da Europa. Então a Itália é unida com a Alemanha, mas ela não confia na Áustria. E ela é contrária à Inglaterra, mas tem um pacto de não agressão com França e Rússia. É uma relação tão frágil que a Itália, inclusive, troca de pacto durante a guerra. Com a guerra em andamento, ela troca de lado, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. O nome Entente tem a ver com o fato de que a França mandou um documento para a Inglaterra chamado Entente Cordiale. Um documento bem simples de entender, a intenção de ser cordial. Uma intenção na qual França e Inglaterra se unem, tá, para combater o avanço alemão. A Rússia tem inclusive relação de sanguínea, tá? É bom lembrar que naquele momento o rei da Rússia, o czar Nicolau, se casou com Catarina, que era neta da rainha da Inglaterra. Então nós temos relações de sangue entre Rússia e Inglaterra com esse casamento, tá? Essa corrida armamentista acabou explodindo quando, em Sarajevo, um sérvio que fazia parte de um grupo terrorista chamado Mão Negra, matou Francisco Ferdinando. Inclusive, um dos atentados mais impactantes e curiosos da história recente do mundo, porque deu tudo errado e acabou dando certo, tá? Você tinha o Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma visita, tá certo? À região da Sérvia. E quando ele vai lá, é uma região dominada pela Áustria. O rei da Áustria não foi, porque Francisco Ferdinando estava sendo coagido pela própria família a assumir as rédeas como herdeiro, tá certo? E o que aconteceu foi que, como era uma reunião diplomática, em reuniões diplomáticas, jovem, um dos representantes de Estado eles vão com a missão de paz. Então, é normal ele desfilar em carro aberto, tá? E ele não só desfilou em carro aberto, escolheu uma data de feriado religioso, multidões na rua, e ainda disse que não queria o exército fazendo a vigilância da cidade. Então ele está se expondo, inclusive ele foi de colete, tá? Foi de 3 coletes, que é para poder, tô me expondo, tô de carro aberto, mas tô aqui protegido. Pela primeira vez levou sua esposa, Sofia, era a princesa do trono austríaco, era de origem pobre e a família real não gostava desse casamento. Então, quando ele foi, ele teve a oportunidade de levá-la, porque a família real não gostava dela em cerimônias públicas, mas como ele estava com Francisco Ferdinando em visita oficial, ela pôde ir. Foi a primeira vez que ela foi para um evento público, não foi nada vantajoso, ela vai morrer nesse atentado, tá certo? Famosa expressão popular, né? Alegria de pobre dura pouco. Ela, primeira vez que vai para a cerimônia pública, vai morrer, tá certo? O Francisco Ferdinando vai desfilar em carro aberto numa avenida central. Aqui havia um rio. E aí os carros já eram lentos, né? Um terrorista se posicionou aqui, o outro aqui, 2 depois da passagem, tá? Desculpa, só orientar melhor que os terroristas. Pronto. 2 aqui, um aqui. Todos eles
armados com uma pistola, uma granada e uma cápsula de veneno. O primeiro terrorista nada fez quando o carro passou. Na verdade, ele alegou que a missão dele era identificar qual era o carro. Terceiro carro da comitiva. E esse aqui, inclusive 2 deles tinham tuberculose, tá? Em estado terminal já. Quando o carro veio se aproximando, ele com medo de dar o tiro, alguém da multidão avisar, ele jogou a granada. Jogou tão perto que o carro passou e estava tão próximo que o Francisco Ferdinando viu, avisou o motorista que acelerou. O carro passou, a granada caiu atrás. E aí quando a granada explodiu, o carro já havia passado. Ele nem viu o que ele fez. Ele jogou a granada, tombou o veneno, jovem. Pá, pulou da ponte, ó. Tinha uma pontezinha aqui. Ele pulou dessa ponte em direção ao rio. Explosão aconteceu. O Francisco Ferdinando escapou. Os outros ficaram sem reação, porque viram aquela explosão e de repente o carro passou. Vixe, o que foi isso? Vale, aí perderam a chance, ó. Perderam a chance de matar o Francisco Ferdinando, uma chance que não aconteceria outra na teoria. Mas como nada que está tão ruim não posso ficar pior, o assassino, não assassino, né? Ele não só errou a granada, como ele pulou da parte baixa da ponte, não morreu na queda, caiu na parte rasa do rio, não morreu afogado, ficou todo arranhado. E o veneno não estava vencido? Deu só um problema intestinal, ele vomitou, teve cólicas, não morreu envenenado, não morreu na queda, não morreu afogado, não matou o Francisco Ferdinando, perderam a chance e ainda ficaram todos eles sob ameaça, porque o elemento ainda foi preso, ó. Olha aí, a criatura ainda foi presa, meu colega. Todo mundo agora com medo, vamos ser todos pegues. O Francisco Ferdinando continuou lá a sua cerimônia, tá? Não pôde nem reclamar muito, porque era uma cerimônia diplomática, apesar de toda a situação que foi criada. O incrível, quando o Francisco Ferdinando vai voltar, deram a ideia a ele de que ele deveria fazer uma visita aos feridos no atentado a um hospital próximo do local onde aconteceu o atentado. O hospital ficava mais ou menos aqui, você entraria na avenida, o hospital ficaria aqui, mas do outro lado, na outra margem, tinha uma rua sem saída e aqui tinha uma padaria, uma Hot Serra. Pois se eu te disser que os terroristas sem saber o que fazer, um dos terroristas, Gravilo Príncipe, que era o que atirava melhor, que é o que vai matar o Francisco Ferdinando, rapaz, eu vou ser pego, o que é que eu vou fazer? Quer saber de uma coisa? Eu vou comer um sanduíche. Pô, o elemento não foi comer um sanduíche? Aí lá estava o terrorista na porta da padaria, comendo um sanduíche. Deixa o elemento lá comendo o sanduíche dele lá, tá? O cara tá pensando, eu vou morrer, vou ser preso, vou ser morto. Aí a última coisa que eu falei na minha rua, comer um sanduíche. Rapaz, eu sou doido pra ir lá pra conhecer esse sanduíche, que deve ser o sanduíche, viu, meu chapa? Aí lá vem Francisco Ferdinando voltando, destino da história, o motorista era dislexo, porque o motorista era pra entrar pra cá, ó. Pô, ele entrou na rua errada. Quando ele entrou na rua errada, aí avisaram, rapaz, essa rua aqui não é a rua do hospital, não. Vamos dizer que dá a volta. Quando ele entra aqui para dar a volta, é uma rua sem saída, ó. Vixe. Os carros, estamos em 1914, os carros não têm a facilidade da embreagem que tem hoje. Quando ele viu que a rua sem saída, ele tinha que dar a volta, tinha que parar o carro para voltar. Pois a marcha não emperrou. Aonde, professor? Na porta da padaria. Quem é que estava na porta da padaria? O jovem terrorista do Mão Negra. Tirando ainda os pedacinhos do pão da boca ainda. Na porta da padaria, meu colega. Se tivesse o sistema de homicídio, delivery, não tinha dado certo que nem deu. Tá certo? O cara deu sabe quantos tiros? 2. Quando é o dia de morrer, ó. 2 tiros. O Francisco Ferdinando estava com 3 coletes. Ele deu 2 tiros, o terrorista. Um no pescoço do Francisco Ferdinando, não tem colete no pescoço, morreu, tá aí. E o outro na barriga da princesa Sofia, que era a primeira vez que ia para um evento público, grávida, morreu ela e o neném. Perde o Francisco Ferdinando, morre a princesa, morre o herdeiro, o rei da Áustria estava bem velho naquele momento. Cria-se um ódio, o Gravilo Príncipe é preso, tá? E nessa prisão, mesmo sob tortura, ele não entrega ninguém. Mesmo sob tortura, ele não vai entregar ninguém. Tá certo? Então, eles vão presos, o veneno que ele tomou também estava vencido, estava de todos assim. E o que foi que acabou provocando a guerra? Quando houve essa comoção da morte do Francisco Ferdinando e tal, a Áustria mandou fazer uma investigação violenta na região. E acabou descobrindo, um dos integrantes do grupo, acabou entregando toda a relação de que a Sérvia recebia armas da Rússia. A Rússia acabava financiando a Sérvia para fazer esse tipo de atentado. Havia um general na Rússia chamado
na Sérvia, desculpa, Apis, o Abelha, que era o cara que fazia esse contato, né, de trazer as armas da Rússia para a Sérvia, para não chamar atenção, quebrando fronteiras. E quando a Áustria soube que a Rússia está envolvida, está quebrado o protocolo, está declarada a guerra da Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, já que a Áustria e a Hungria conseguem o apoio da Alemanha e a promessa de que vão lutar contra a Rússia. A França vai em defesa da Rússia, e até aquele momento a Inglaterra não ia se posicionar, mas quando a Alemanha, em vez de atacar a Rússia, invade o território francês, está declarada a Primeira Guerra Mundial, que faz centenário esse ano, tá certo? Fica a dica aí de atualidades para vocês acompanharem, tá? Para a nossa prova do Enem, no nosso querido site Eu Tô Nem Aí, gente. Valeu, jovens!